irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos agora, irmãos, no momento do culto, que é assim chamado o ápice do culto. Momento esse em que Deus, por sua graça, há de falar com a sua igreja, pela exposição fiel das Escrituras Sagradas ao nosso coração. Para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem no livro de Ruth, no capítulo 1. Nós iniciamos no domingo passado a exposição desse livro de Deus, que conta a história cujo personagem principal é Ruth. Nós iniciamos a exposição no domingo passado e estaremos dando continuidade hoje. O livro de Ruth se encontra logo após o livro de Juízes e antes do primeiro livro de Samuel. Iremos expor nessa noite, meus irmãos, os versículos de número 6 até o versículo de número 18. No entanto, a nossa leitura será do versículo 1 até o versículo de número 18, para então podermos compreender e rememorar o contexto em que a narrativa foi escrita. Nós iremos ler do versículo 1 ao 18, mas a nossa exposição será do versículo 6 até o versículo 18. Diz assim a santa, inerrante e autoritativa palavra do Deus vivo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesses filhos, esperá-los-íeis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu.
o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, irmãos. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua graça, para que possamos compreender qual seja a mente do Espírito Santo ao narrar essas palavras que nós acabamos de ler. Oremos então ao Senhor. Bendito Deus que está nos céus, Pai de toda a criação, Pai de toda a existência, louvado seja o teu santo nome, porque tu és governador sobre tudo e sobre todos. E agora, Senhor Deus, temos o privilégio, temos a honra de estar diante do Senhor. O nosso coração, Senhor Deus, devidamente deve temer, e é com temor e tremor, Senhor Deus, que nos achegamos diante de Ti, a suplicar, ó Deus, do Senhor, que Tu fales com a Tua igreja essa noite, que Tu torne conhecido a Tua vontade aos nossos corações, de modo que sejamos exortados, repreendidos, corrigidos, consolados, confortados, ou qualquer que seja o propósito que Tu já tem determinado para a Tua palavra em nosso coração. Pedimos, ó Deus, que por meio do Teu Espírito Santo, aquilo que foi dito essa noite, seja encaixado no nosso coração e possamos sair daqui diferentes do modo como entramos. Então somente pedimos, ó Deus, que Tu sejas glorificado no coração do povo do Senhor, a quem o Senhor trouxe aqui essa noite. Abençoa a mim também, ó Deus, o pregador dessa noite, coberto de fraquezas, de limitações, de inconstâncias e também de pecados. Peço ao Senhor que, apesar de todas as minhas fraquezas, inaptidão para esse serviço tão grande e tão alto, que Tu me sustenhas, ó Deus, e eu possa ser tido como instrumento do Senhor nessa noite, ser boca do Senhor para falar diretamente à Tua igreja. Peço, ó Deus, assim, por mim, por meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. É conhecido de nós, meus irmãos, aquele provérbio, mais especificamente no capítulo 17, no versículo 17, que diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Esse versículo, certamente, ele ensina que nós devemos cultivar a amizade. Ele nos ensina que devemos cultivar a amizade, mas ele nos ensina também, meus irmãos, que momentos mais apropriados para que possamos conhecer uma verdadeira amizade se faz necessariamente naqueles momentos em que nós estamos passando por dificuldades alucinantes. Na verdade, amigos, eles estão presentes em nossas vidas, quer em momentos bons, quer também em momentos ruins. Mas especificamente nos momentos mais difíceis nas nossas vidas, é que fica mais claro de identificar quem de fato são os nossos verdadeiros amigos ou aquelas pessoas que necessariamente se preocupam verdadeiramente conosco. Há um conto, meus irmãos, e acredito que seja uma parábola, certamente não é real, mas ilustra bem esse ponto. Disse que dois amigos, eles se dispuseram a aventurar uma travessia no meio do deserto, correndo todos os riscos possíveis que um deserto poderia oferecer, mas eles confiavam tanto uns aos outros que bastava a presença de cada um deles para o encorajamento de enfrentar aquele tão grande desafio. E acontece que o inesperado aconteceu. Aqueles dois amigos, enquanto estavam atravessando o deserto, eles de fato se perderam no meio da vastidão de areia
espalhada naquele arredor. E aconteceu que as bússolas deles já estavam com defeito e os mapas que eles tinham nas mãos não podiam mais auxiliá-los. Afinal de contas, eles estavam perdidos e não sabiam nem mesmo qual era o caminho mais próximo para a cidade menos distante. E já cansados, com poucos mantimentos e com sua vasilha de água quase já no final, eles então começam meio que desesperar. Mas de repente, lá no fundo, aparece, lá distante, aparece um homem que, por sinal, conhecia bem a região. E então eles gritaram por socorro e aqueles homens vieram em sua direção. Eles, após contar o relato da sua angústia, da sua aflição no meio daquele deserto, aquele peregrino que caminhou até a sua direção disse o seguinte: ele falou assim: olha, logo adiante existe um oásis, onde eu deixei 2 frutos. Assim que você chegar lá, vocês encontrarão, e os frutos permitirão que vocês consigam dar seguimento naquela viagem. Ela trará todo o nutriente necessário para que você possa chegar na cidade mais próxima. Só que tem um detalhe: o fruto é um maior do que os outros. E somente aquele que comeu o fruto maior terá condições de chegar na cidade mais próxima. O pequeno não terá tantas condições assim, ou seja, um de vocês não escapará no meio nessa jornada. Acontece que esses homens seguem então para o oásis e, chegando lá, encontram os frutos que aquele homem havia dito. Só que quem iria comer o fruto maior, que daria condições dele chegar na cidade? Na verdade, eles optam por nenhum dos dois comerem o fruto. E então, para descansar da viagem, eles decidem dormir naquele oásis. Acontece, meus irmãos, que um dos amigos, ao despertar, percebeu que um do seu companheiro já havia tomado a dianteira e só tinha apenas um fruto naquela pedra onde aquele homem havia indicado que daria permissão para aqueles homens chegarem na cidade. Acontece que esse amigo se sentiu traído e começou a praguejar o nome daquele rapaz que seguiu jornada tão difícil com ele. Começou a falar o quanto ele era traidor, que ele era um falso amigo, e no final das contas ele decidiu comer aquele fruto que, por sinal, era muito pequeno. E então seguiu jornada sozinho. E mais na frente, então, ele encontra o seu companheiro caído ao chão, com o rosto em terra, e ele, olhando de longe, ao aproximar, percebe que era o seu amigo. E ao olhar para a mão do seu amigo, percebe que havia um fruto, também semelhante ao dele. Só que o fruto que estava na sua mão era muito menor do que o fruto que ele havia comido. Obviamente, ele ficou muito triste, lamentando a questão de ter praguejado e duvidado da lealdade, da amizade do seu amigo. E então, ele coloca o seu amigo nos ombros e segue caminho para a cidade mais próxima. A verdade é que aquele rapaz que conduzia o seu companheiro nos ombros, ele chegou são e salvo na cidade de destino. Afinal de contas, o fruto o havia salvado. E quanto ao outro companheiro, o que será que aconteceu com ele? Bem, ele também foi salvo, graças à lealdade que ele teve para com o seu amigo, de não comer o fruto maior. A grande verdade, meus irmãos, é que a lealdade é um grande aliado quando nós estamos procurando um verdadeiro amigo. A lealdade é algo que marca se de fato somos verdadeiros amigos ou não. Aquele homem se colocou leal ao seu amigo e de fato a sua lealdade foi a razão pela qual ele teve a sua vida salva das garras da morte. O que a passagem vem nos mostrar essa noite é exatamente algo semelhante ao que aconteceu. Não necessariamente
peregrinos no meio do deserto que se aventuram de forma desembestada. Mas acontece, meus irmãos, o fato de que uma família que também saiu em peregrinação, não para um deserto, mas para uma cidade distante, diferente da qual eles haviam conhecido, eles, apesar de terem se demonstrado desleais a Deus, eles provam agora da parte do Senhor uma lealdade da qual eles não esperavam. A grande verdade é que o livro de Ruth, no versículo 6 até o versículo do versículo 6 até o versículo de número 18, mostra que o grande amigo da família de Elimeleque, que havia sido praticamente dissolvida na terra de Judá, se mostra agora para eles como um verdadeiro amigo leal que está à procura da sua restauração, que está à procura da sua salvação e à procura do seu restauramento diante de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, o modo como Deus agiu de um modo leal com a família de Elimeleque e mais especificamente com Noemi e as duas noras, que foram as únicas que restaram daquela peregrinação que Elimeleque tomou a ter rumo à cidade de Moabe. Se tem algo então, meus irmãos, que nós aprendemos essa noite, à luz da passagem que nós acabamos de ler, é que Deus, ele se mostra leal ao seu povo, mesmo em tempos de dificuldade. Sim, não importa qual seja a situação em que nós, como povo de Deus, estejamos passando. Não importa se estamos atravessando um deserto, se estamos à beira da morte, se estamos sendo traídos pelos nossos amigos, ou se uma avalanche está caindo sobre a nossa família. Não importa qual seja a dificuldade do povo de Deus, a grande verdade que essa passagem vem nos mostrar é que Deus permanece leal ao seu povo, quer seja em tempos de bonança, quer seja também em tempos de dificuldade. E na passagem em questão, em tempos de dificuldade, é que o Senhor permanece leal com o seu povo. Talvez você tenha experimentado a deslealdade de um amigo, quer seja no seu trabalho, quer até mesmo seja entre o seu parentesco. Mas a verdade que eu quero que você saia daqui essa noite e guarde ela no seu coração, e não duvide dela, é que Deus, ele permanece leal ao seu povo em tempos de dificuldade. Certamente, meus irmãos, isso nada mais é do que um refrigério para a nossa alma, ao saber que Deus, ao tomar nós como seu povo, se torna tão íntimo de nós que de modo nenhum afasta de nós a sua lealdade. É exatamente isso que nós iremos ver nessa noite, e nós veremos isso especificamente em 3 pontos. Nós veremos, meus irmãos, primeiramente, que o Senhor permanece leal ao seu povo, atraindo-nos novamente para Ele. Se tem uma maneira de Deus demonstrar a sua lealdade para conosco, é nos atraindo para Ele mesmo, que é o local de toda a abundância, que é o local de toda a satisfação, que é onde de fato a nossa alma se regozija e refrigera. Sim, o Senhor, ele permanece leal ao seu povo, atraindo-nos novamente para Ele. A segunda coisa que nós iremos ver nessa noite é que o Senhor permanece leal ao seu povo, preservando-os em meio à dificuldade. Ele não somente é leal conosco na dificuldade, mas em meio à dificuldade, Ele nos preserva. Ele faz com que nós não sejamos desgastados pelas aflições e pelas lutas. Sim, o Senhor permanece leal, preservando o seu povo em meio à dificuldade. E em terceiro e último lugar, nós veremos ainda hoje que o Senhor permanece leal ao seu povo, não retirando de nós a sua graça. É desse modo, meus irmãos, que Deus costuma demonstrar a sua lealdade ao seu povo quando eles passam por dificuldade, atraindo-nos novamente para Ele, preservando-nos em meio à dificuldade e não retirando de nós a sua graça. Vejamos em primeiro lugar, meus irmãos, o primeiro modo do Senhor demonstrar-se leal conosco,
que é atraindo-nos novamente para ele. Veja o que diz aí o versículo de número 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Saiu, pois, versículo 6 e 7. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas de caminho de volta para a terra de Judá, disse, até o versículo de número 7. Aqui nós vemos, meus irmãos, o primeiro modo como o Senhor demonstra a sua lealdade para o seu povo. Devemos lembrar, primeiramente, que Noemi estava passando por maus bocados, por dificuldades terríveis. Podemos dizer que sim, havia um deserto pairando sobre a alma de Noemi. A família de Noemi, encabeçada por Elimeleque, havia deixado a cidade de Belém e partido para Moabe, uma terra distante, desconhecida, com deuses diferentes, e onde eles pensavam que ali poderia ser sinônimo de fartura e abastança, ou até mesmo de proteção contra a morte, se mostrou, na verdade, exatamente o oposto. Moabe se tornou para aquela família um deserto completo. Primeiramente com a morte do cabeça da família, do provedor de Elimeleque, e em seguida com a morte dos 2 filhos. Não bastasse, antes da morte desses, eles se casaram com mulheres moabitas, algo que era completamente proibido dentro da cultura e da lei de Israel. No entanto, por estarem em Moabe, eles se uniram a mulheres moabitas, e depois de algum tempo, eles morreram. No final da história, aquela peregrinação, que por sinal parecia ser sinônimo de proteção para a família de Elimeleque, mostrou-se agora como total devastação para a sua família. Estava agora Noemi com as suas 2 noras, sozinha em uma cidade desconhecida para Noemi, longe dos seus deuses, longe do seu Deus, na verdade. Noemi estava prestes a ser extinta, a família de Elimeleque estava prestes a ser extinta das genealogias do livro das gerações. Só que quando nós olhamos para a passagem, meus irmãos, nós vemos que Deus, ele permanece com o seu povo, mesmo em momentos de dificuldade e até mesmo de desobediência. Porque Deus, ele não é leal necessariamente, à aliança que ele fez com o seu povo. Como nós lemos aqui na liturgia, Deus havia feito uma promessa a Abraão, que ele traria um povo para si e que faria aquele povo prosperar, crescer e se multiplicar mais do que as estrelas do céu. E o que nós vemos exatamente aqui é uma ovelha perdida das mãos do Senhor em terras estrangeiras. E independente onde que ela esteja, seja em Moabe, seja em Amon, seja na Babilônia, onde quer que ela venha estar, ali se faz presente uma serva, uma filha, alguém que pertence ao Deus de Israel. E ele permanece leal à sua aliança que ele havia feito com seu povo. Deus visita Noemi, visita os filhos de Israel, para que possa então restaurá-la da situação mais grave que a sua alma estava experimentando naquele momento. Nós devemos lembrar também, meus irmãos, que Deus visita o povo de Israel. Sim, o povo de Israel certamente estava em desobediência ao nome de Deus. E a fome que pairou sobre Israel certamente tinha a ver com o castigo de Deus, a disciplina de Deus para o seu povo. E certamente essa disciplina surtiu efeito, de tal modo que o povo agora tem buscado o Senhor em arrependimento, buscando ao Senhor, confessando os seus pecados. E ao ver isso, a Deus olhar para essa situação, ele se move de compaixão e então abastece Belém de Judá novamente com fartura, com cereal, com vinho, com leite e com pão, como antes ele havia prometido.
Se você observar bem, aí no versículo de número 6, nós vemos que é dito assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Uma característica que ressalta aqui, meus irmãos, do caráter de Deus, é que Deus, ele está constantemente com os seus olhos voltado para o seu povo, independente de qual estrada ele esteja andando, em qual vereda ele esteja peregrinando. Se nós somos povo de Deus, Deus está devidamente com os seus olhos postos em nós, e ele estava sim com os seus olhos postos em Ruth. E agora, por meio dessa abastança que se fazia presente na cidade de Israel, Noemi, lá em Moabe, é movida pela compaixão de Deus e volta novamente, e decide novamente voltar para a cidade de Israel, onde nunca deveria ter saído. Como nós podemos perceber, aquela disciplina de outrora que Deus havia aplicado nela, certamente está surtindo efeito no coração de Noemi e da família, de tal modo agora que elas estão retornando novamente para a cidade onde eles nunca deveriam ter saído. A primeira coisa, meus irmãos, que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, como aplicação às nossas almas, é que Deus, ele tem prazer, ele faz questão de atrair as suas ovelhas que estão perdidas por aí e vagando. Deus não é um pastor despreocupado ou que não está se importando por qualquer ovelhas deles, sejam elas fortes, sejam elas robustas ou sejam elas fraquinhas. Deus tem um cuidado especial para com elas, de tal modo que ele se mostrará leal para com ela. É comum em nossos dias, meus irmãos, muitos crentes se enfraquecerem espiritualmente, porque eles começam a andar pelas sendas de Moabe, eles começam a tomar veredas perigosas para a sua alma. Mas acontece que o nosso Deus, o pastor das nossas almas, ele tem prazer em buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu e que se extraviou. E ele faz questão agora, mesmo que ela tenha que ser disciplinada, mesmo que ela tenha que experimentar amarguras profundas na alma, aquilo que é de fato nutriente para a sua alma, isso ele fará com que ela seja alimentada. E então o que nós vemos aqui, meus irmãos, como aplicação para as nossas vidas, é que independente quem quer que você seja, onde quer que você vá, se você de fato é uma ovelha perdida da casa de Israel, Deus tem prazer em resgatar de volta essas ovelhas. Talvez você seja alguém que tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez seja até alguém que tenha vergonha de ir à casa do Senhor por várias razões, porque antes você esteve no meio dos santos, e voltar seja talvez motivo de vergonha. Mas o que eu quero mostrar para você, através do exemplo de Noemi, é que Deus tem prazer de receber ovelhas que foram perdidas, que estão por aí se enlameando, que estão sujas pelas sendas de Moabe, que estão se lambuzando novamente no vômito que outrora havia lançado de dentro de si. Sim, ele tem prazer em lavar a porca que foi suja pelo lamaçal. Não sei qual é a sua condição. Talvez você há muito tempo tenha se distanciado do Senhor, mas talvez seja o momento de retornar para a casa do Pai. Talvez seja o momento de você novamente se retratar com Deus. O que eu quero que você entenda é que Deus está disposto a receber qualquer pecador que seja, uma vez que ele confessa o seu pecado, uma vez que esteja disposto a abandonar o seu pecado e uma vez que esteja disposto a andar novamente em novidade de vida. O Senhor não é um Deus rancoroso. Ele não é alguém que vai ficar chateado conosco e vai começar a praguejar quando nós agimos de modo desleal com Ele.
Pelo contrário, Ele tem prazer em nos tratar, em curar as nossas feridas. E é exatamente isso que Ele está fazendo aqui com Noemi, a mulher de Elimeleque. Uma outra coisa que nós aprendemos, meus irmãos, à luz dessa passagem, é que quando há pão na casa do pão, não somente os filhos pródigos voltam à casa do Senhor, mas também pessoas que antes não conheciam a Deus, elas retornam também para a casa de Deus. Só uma coisa deve ser obedecida: na casa do pão deve haver pão. Como nós vemos aqui, a cidade de Israel, a cidade de Judá, Belém de Judá, por um tempo não havia fartura de alimentos, mas Deus agradou-se novamente em conceder pão naquela cidade. E quem é que está retornando para lá? Uma filha pródiga do Senhor, que é Noemi, mas também mulheres que antes nunca haviam falado de Deus e nem o conheciam devidamente, e que é especificamente Orfa e Ruth. Essas mulheres que anteriormente não conheciam ao Senhor, são novamente atraídas para a casa de Deus, unicamente porque o Senhor se lembrara novamente do seu povo, dando-lhe pão. O pão aqui representa, meus irmãos, nada mais, nada menos do que a presença do Senhor no meio do seu povo. É o fato de Deus estar lá que faz novamente a colheita se reacender. E essas mulheres, juntamente com Noemi, estão sendo atraídas para Belém de Judá, unicamente porque a presença graciosa de Deus está lá com eles. Meus irmãos, vocês querem ver uma coisa? Vocês querem ver essa igreja ser uma atrativa de pessoas desobedientes a Deus? É quando nós perseverarmos em ter aqui a presença do Senhor em nosso meio. Não necessariamente o que nós queremos, mas que a presença de Deus esteja entre nós. É o fato de Deus estar entre nós que de fato torna esse lugar alguma coisa especial e que de fato pode saciar a fome de muitas pessoas que estão lá fora. Na verdade, o nutriente necessário que deve sair dessa casa nada mais é do que a genuína palavra de Deus. Ela é que tem todo o poder necessário para nutrir as nossas almas, que tem o necessário para satisfazer o coração dos homens que andam perdidos e vagueando pelas veredas da vida. Sim, os homens andam cansados, dessedentados, andam afligidos no mundo, sem Deus, sem esperança, sem qualquer consolo que o mundo pode oferecer. Na verdade, o preço que o pecado deles podem dar a eles, nada mais do que é a morte, não outra coisa senão a morte. Mas o resultado, o salário daquilo que Cristo pode dar para alguém é a vida, é a comunhão com Deus e uma viva esperança dentro dos corações dos homens. Sim, meus irmãos, a palavra de Deus, o pão diário, o pão da vida, não pode ser retirado do nosso lugar, do nosso meio, porque do contrário, não teremos o que falar de Deus. Se retirarem a Bíblia de nós, o que mais temos para pregar? O que temos mais para falar? A quem pregaremos? O que pregaremos? Se for retirada esse pão nutritivo que temos diante de nós. Ele é o suficiente para atrair não só os filhos pródigos, mas também é suficiente para atrair pessoas que nunca antes conheceram ao Senhor. Devemos, meus irmãos, como igreja, estar alicerçado, fundamentado, embasado, única e exclusivamente na sua palavra, para que nós possamos então ser de fato uma Belém frutífera e proveitosa. É assim, meus irmãos, que nós vemos então o Senhor sendo leal para com o seu povo, quando Ele atrai novamente pessoas para si. A segunda coisa que nós observamos nessa passagem ainda, como eu havia dito, é que o Senhor Ele permanece leal ao seu povo, preservando elas em meio à dificuldade. Do versículo 7, meus irmãos, em diante,
nós vemos isso acontecer. Acompanhe comigo a leitura no que diz aqui no livro de Ruth, no capítulo 7 em diante. É dito assim: saiu, pois, ela com suas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminho de volta para a terra de Judá, disse Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disse: não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, filhas minhas, pois por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos seja por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda essa noite tivesse marido, e houvesse filho, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes. Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aqui nós vemos, meus irmãos, o modo como Deus permanece mais uma vez leal com Noemi. E desta feita, ele permanece leal com ela, preservando ela em meio à adversidade, em meio à dificuldade. Pensa bem, aqui seria um momento para Deus deixar Noemi sozinha. Seria um momento que Deus poderia lançar em rosto todas as faltas, todos os pecados de Noemi, toda a sua desconfiança na sua pessoa. No entanto, Deus não faz isso. Deus não deixa Noemi morrer no meio daquele deserto, no meio da cidade de Moabe. Ali seria o terreno propício para Deus enterrar por toda a eternidade a geração de Elimeleque. Mas Deus não faz isso. Pelo contrário, Ele preserva, Ele cuida, Ele faz com que Noemi não seja desamparada, mas seja de fato acompanhada por pessoas amigas, por pessoas leais, por pessoas que se demonstraram de uma forma categórica amigas de Noemi. E aqui nós vemos, meus irmãos, que a primeira coisa que o Senhor faz para preservar o seu povo é dando esperança para eles. Sim, a esperança é o caminho, meus irmãos, para a preservação do povo de Deus. Se for retirado a esperança dos nossos corações, de fato, antes mesmo de tomar caminho para um local mais promissor, morreríamos no meio da estrada. Mas o que nós vemos aqui é que Deus agora colocou esperança no coração de Noemi. Lá em Moabe, ela ouviu dizer: olha, em Judá está tendo fartura de alimento. Lá em Judá, Deus está abençoando. Você pode retornar. E então Noemi, considerando todas essas coisas, ela resolutamente decide voltar para Belém. E leva consigo agora as suas duas noras. Só que no meio do caminho, Noemi é tomada por um ímpeto de desespero. Ela poderia pensar: nossa, eu já estou velha, como eu posso levar essas duas moças para Belém? O que é que vai ser de mim e o que é que vai ser dela? Antes eu tinha propriedade, mas agora nada eu tenho. Como eu poderei sustentar? Como essas mulheres serão dependentes de mim? E então ela toma uma iniciativa. Ela tenta convencer as suas noras a permanecerem na cidade de Moabe. E ela preocupa necessariamente, meus irmãos, com o bem-estar daquelas mulheres. Ela primeiramente insiste: olhe, vocês não podem me seguir, porque eu já sou velha. É melhor você ir para a casa da sua mãe. Vá para a casa da sua mãe, que lá você experimentarão o consolo necessário, que eu não posso dar a vocês lá na terra de Belém.
Noemi aqui mostra-se também leal para com essas moças. Mas não apenas isso, ela se preocupa ainda com o fato de aquelas mulheres ficarem sozinhas, desamparadas, à semelhança dela. Olha, eu já sou velha, não posso ter marido mais, e muito menos filhos. Se você seguir a mim, vocês ficarão sozinhas, vocês não terão maridos para que possam procriar e ter assim a geração de vocês desenvolvidas em sua nação. Por isso, desse modo, vocês devem voltar para a cidade de vocês e não mais me seguirem. Volte para a terra de Moabe, volte para os seus deuses, volte para a sua nação, porque comigo não dá mais para vocês ficarem. Mas o que nós vemos, meus irmãos, aqui nada mais é do que a lealdade das noras de Noemi. Elas tinham tomado tanto amor, tanto carinho, tanta afeição para com Noemi, que elas, em primeiro lugar, se dispuseram a abandonar o seu povo, até mesmo a abandonar as suas mães, abandonar os seus deuses, tão somente para poder permanecer com Noemi, para poder cuidar delas e permanecer com elas no estado, na nação em que ela estava seguindo. Elas se dispuseram, meus irmãos, necessariamente a pertencer a um povo que não eram dela, a uma cultura que não era dela, tão somente pela lealdade que tinham para com Noemi. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos algo acerca da verdadeira amizade. Sim, meus irmãos, é muito difícil nós encontrarmos verdadeiros amigos hoje em dia. É muito difícil nós escolhermos uma pessoa e separá-la para ser a minha confidente. Afinal de contas, nós vivemos em períodos onde a confiança nas pessoas, elas têm sido ruídas por interesses, pelo egoísmo, pela falta de caráter e por tantas outras coisas. Mas uma coisa que deve caracterizar o povo de Deus é que nós devemos ser leais ao nosso Deus em primeiro lugar, para que possamos então ser leais ao nosso próximo. Sim, meus irmãos, nós como crentes devemos ser pessoas que transmitem confianças às pessoas próximas a nós, porque do contrário, que garantia teríamos que fazemos parte de um povo que pertence ao Senhor, de um povo que necessariamente carrega no seu coração o Espírito de Deus? É muito triste e lamentável quando se há notícias de crentes que não são zelosos em sua casa, que não são zelosos em seu trabalho, que não são zelosos nas atividades que lhes são confiadas, e não passam segurança e confiança para as pessoas que o contratam e que estão próximas a elas. Na verdade, isso é um mau testemunho do nosso coração, quando assim nos comportamos. Porque se temos de fato o Espírito de Cristo, devemos necessariamente transparecer, devemos transmitir essas coisas. Devemos ser pessoas que transmitem necessariamente confianças. Um bom amigo, meus irmãos, é alguém que se preocupa com o nosso bem-estar, à semelhança de Noemi. Um bom amigo é alguém que permanece conosco, não apenas em momentos difíceis, não apenas em momentos fáceis, mas em momentos difíceis também. Um bom amigo, meus irmãos, demonstra para conosco respeito e carinho em momentos cruciais das nossas vidas. Será que você é alguém que poderia ser enquadrado na figura de um bom amigo para uma outra pessoa? Será que você é alguém confiável em que as pessoas possam necessariamente confiar o seu coração, revelar preocupações, angústias e dor? A pior coisa que pode acontecer a um crente, meus irmãos, é quando é tirado dele todo o crédito, toda a confiança, quando ele não tem mais diante das pessoas, quando ele não transmite mais diante das pessoas confiança ou segurança.
Isso é algo lamentável, mas que deve ser, da nossa parte, algo rechaçado. E devemos ser sim, e procurarmos ser sim, bons amigos para aqueles que estão próximos a nós. Talvez você esteja procurando um bom amigo, mas antes mesmo de procurar um bom amigo, que é algo necessário, que é algo importante que nós tenhamos, é importante que lembramos, meus irmãos, a necessidade de nós mesmos sermos bons amigos de alguém. Pense bem no que Cristo fez por você, quando Ele o aceitou com todas as suas deformidades, com todos os seus pecados, com todos os seus defeitos. Ele se demonstrou leal demais para conosco. E se nós fomos conquistados por Ele, devemos, à semelhança de Cristo, transparecer essa lealdade para com as pessoas próximas a nós. Uma coisa que nos salta à vista também, ao olharmos para o relato de Noemi e suas noras, é algo que também é muito esquecido e não é pouco visto em nossos dias. É o bom relacionamento entre noras e sogras. Infelizmente existe em muitos lares uma disputa entre a nora e sua sogra. Afinal de contas, a sogra pensa que a sua nora roubou o seu filho, ou vice-versa, se for homem ou se for mulher. E a nora, por sua vez, muitas vezes pensa que o seu marido dá mais ouvido à sua mãe do que necessariamente a ela como esposa. E aí se faz um pé de guerra entre ciúmes e contendas entre sogras e noras. Mas o que eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, é que todas as piadas de sogras e todas as piadas de noras que nós encontramos nos nossos dias, piadas estas que detratam esse relacionamento, elas podem ser invertidas dentro do pacto com Deus. Porque, na verdade, o que deve se acontecer é que as noras se mostrem para com as suas sogras, filhas, e as sogras se mostrem para as suas noras, como suas mães. E é algo que nós, como povo de Deus, devemos fazer e cultivar. Talvez você seja uma nora, ou talvez você seja uma sogra, que esteja passando por dificuldades em seu lar. O que eu quero primeiramente mostrar para você, por meio desse exemplo, é que nós devemos amar a nossa sogra, se você tem uma sogra. E você, sogra, deve amar a sua nora como a sua filha. Isso é próprio dentro do povo de Deus. Fazemos parte desse pacto. E é isso que tem que configurar dentro do nosso relacionamento. Se há alguma disparidade no seu relacionamento, procure conversar sinceramente com a sua sogra ou com a sua nora. Entendam o que eu estou dizendo. Eu espero não estar confundindo a mente de vocês. Mas procurem ter um relacionamento sadio, uma conversa sincera e aberta. Se não for necessário falar diretamente com a sogra, que fale o cônjuge, filho da pessoa, para que o relacionamento seja restaurado. Mas o que nós devemos cultivar, meus irmãos, é esse bom relacionamento, é termos de fato isso, é procurarmos cultivar essas coisas e driblar essas dificuldades. Uma outra coisa que nós vemos aqui, o Senhor preservando o seu povo em meio à dificuldade, é que o Senhor, Ele nos dá um despertamento espiritual. E é isso que Ele faz por Noemi, aqui no versículo de número 14. Noemi, depois de haver insistido com as suas noras, ela usa um argumento, meus irmãos, que necessariamente demonstra o modo como ela estava enxergando, espiritualmente as coisas. No versículo 14, ela usa um argumento ainda para convencer as suas noras a não seguir caminho com elas. E ela diz assim no versículo 14, no versículo 13, depois de haver falado, olha, vocês, esperaria eu ter filhos para que vocês pudessem casar? Isso é algo impossível. Aí ela usa um segundo argumento. Esperá-los ieis até que viesse a ser grande,
Abster-vos-eis de tomar de maridos? Não, filha minha, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Aqui, meus irmãos, nós vemos o modo como Noemi estava enxergando a realidade em um prisma espiritual. Noemi usa como argumento aqui, dizendo que uma das razões pelas quais a sua alma estava tão amargurada pela perda do seu marido e pela perda dos seus filhos, era exatamente culpa das moabitas. E não apenas culpa das moabitas, mas era culpa também de Deus. Noemi usa um argumento que nós podemos dizer assim, baixo. Noemi usa um argumento aqui que nós podemos dizer assim, que é de muita imaturidade espiritual. Afinal de contas, até então, no versículo 13, ela não reconhece que o pivô de toda aquela desventura que a sua alma estava experimentando era necessariamente culpa dela e do seu marido. Mas ela usa como argumento a culpa das noras como motivo para elas não irem. Por ela ver que os argumentos anteriores não estavam convencendo, ela diz assim: olha, é por causa de vocês que o Senhor tem me amargurado a vida, e o Senhor tem pesado contra mim a sua mão. Ela está dizendo assim: olha, você está vendo que eu sou uma mulher sem esperança, que eu sou uma mulher perdida, que Deus agora é o meu inimigo, que Deus está agora contra mim. Você vai seguir esse caminho, você vai vir junto comigo para essa desgraça total, mas tudo isso está acontecendo por causa de você e por causa de Deus. Em outras palavras, nós vemos aqui, meus irmãos, que Noemi estava passando necessariamente assim por uma falência de órgãos múltiplos. Noemi estava desfalecendo no meio daquele deserto. Sim, Deus está restaurando Noemi, mas nós vemos ainda uma certa dificuldade espiritual em discernir bem as coisas que estão ao seu redor. Aqui nós aprendemos algo mais, meus irmãos, com essa atitude de Noemi. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que culpar a Deus pela adversidade em nossa vida é sinônimo de fraqueza espiritual. Sim, meus irmãos, muitas das vezes nós sofremos é por culpa dos nossos próprios pecados. Daniel diz assim: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É a nossa ofensa a Deus, é porque muitas vezes desonramos o nome de Deus, que nós passamos por desventura. E muitas das vezes nós dizemos assim: estou passando por isso porque é culpa de Deus. Deus está irado comigo. E nunca é, a culpa literalmente é minha. Outra coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que ao mesmo tempo é sinônimo de fraqueza espiritual justificar os nossos pecados. Temos costume constantemente de cometer um pecado e dar uma justificativa por ele. Olha, eu pequei por causa disso e por causa daquilo outro. Ah, não, é porque a igreja não me dá a assistência devida. É porque os presbíteros não estão constantemente comigo. Ah, eu peco necessariamente é por causa da outra pessoa e não necessariamente por conta de mim mesmo. Eu estou fraco espiritualmente, não é porque eu não vou à igreja. Eu estou fraco espiritualmente, não é porque eu não oro, mas porque a igreja também não é tão unida. A igreja está fria, a igreja está necessariamente com muitos problemas sérios. E acabamos justificando com o mundo e com o fundo, e nunca culpamos a nós mesmos pelas nossas desventuras, e justificamos os nossos pecados, e damos razão para continuarmos pecando, e desagradando ao Senhor. Isso, meus irmãos, é o que Noemi está fazendo, e mais uma vez é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de fraqueza espiritual, de imaturidade espiritual, de não estar discernindo bem as coisas como ela deve ser. Por último, eu gostaria de mostrar aqui, meus irmãos,
que o Senhor permanece leal ao seu povo, não retirando de nós a sua bondade. E nós vemos isso pela lealdade de Noemi, de Ruth, ao se colocar em prontidão em Ruth seguir com Noemi. Diz assim o versículo de número 15 até o 18. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e não me obrigues a seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que Ele aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Aqui nós vemos, meus irmãos, a insistência de Ruth em permanecer com Noemi. Noemi havia dado todos os argumentos mais fortes que poderia convencer aquelas mulheres a não segui-las. Olha, eu não posso proteger vocês. Olha, vocês não terão maridos. Vocês estarão debaixo da maldição de Deus se seguir pelo meu caminho. Uma das noras, ouvindo isso, deu-se por convencida. Mas Ruth, por sua vez, ela não se mostrou assim convencida pelos argumentos de Noemi, porque havia algo no coração de Ruth que demasiadamente ligava ela a Noemi. E isso nada mais era, meus irmãos, do que a lealdade que Ruth havia desenvolvido com Deus. Sim, Ruth havia conhecido o Deus de Noemi, ouviu as histórias que Noemi havia contado para elas, e de tal modo que aquilo cativou o seu coração, e Deus, por uma obra graciosa, converteu o coração de Ruth. E agora nós vemos Ruth demonstrando tal lealdade a Noemi, que ela está disposta, até mesmo se for necessário, ficar sozinha, até mesmo se for necessário, ficar debaixo da maldição de Deus, que ela está convencida, até mesmo, a não ter o consolo de uma mãe para todo sempre. Uma coisa ela está disposta, ela quer viver debaixo das asas dos Deus de Israel. Não importa qual seja a desventura que há de tomar a sua alma, uma coisa ela sabe que tem que experimentar: eu tenho que ir para o meu povo. O teu povo, Noemi, agora é o meu povo. O teu Deus, Noemi, agora é o meu Deus. Eu não tenho mais nada com Moabe, eu não tenho nada mais com a minha família. A semelhança dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ela deixou a sua rede e seguiu após o Senhor para o servir. Aqui nós vemos, meus irmãos, que o Senhor permanece leal, não retirando a sua graça do meio do seu povo. Veja que Ruth era uma moabita, e mesmo uma estrangeira, uma pessoa que não fazia parte da linhagem pactual, ninguém esperaria que uma moabita fosse de fato filha de Deus, mas Deus usou toda essa situação, ainda que fosse a desventura de Elimeleque, ainda que fosse a desventura de Ruth, de Noemi, todo aquele enredo, aquela situação toda calamitosa se viu para tirar uma filha de Satanás das garras do maligno e trazer agora para o reino do Filho do amor de Deus, para dentro de Belém, para a cidade pactual. A verdade, meus irmãos, é que Deus, Ele não retira a sua graça do meio do seu povo. A graça de Deus habita sobre o seu povo, aonde quer que ele esteja, no mais profundo abismo, ou até mesmo no lugar mais alto que se possa achar. Aqui nós vemos, meus irmãos, o cumprimento do Salmo 23, no versículo 6, onde diz que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias da minha vida. Noemi, Ruth, nada mais é para Noemi do que uma demonstração da bondade de Deus para com ela.
E nós vemos que a bondade de Deus, personificada na pessoa de Ruth, é uma pessoa insistente, é uma pessoa que gruda em nós. É como se Noemi, como se Ruth, tipificasse a bondade e a misericórdia de Deus. E ela diz assim: olha, de modo nenhum eu vou te abandonar, de modo nenhum eu vou sair do seu encalço, de modo nenhum eu vou deixar você desamparada. É assim, meus irmãos, que a bondade de Deus trabalha conosco. É assim que em meio às dificuldades, a bondade de Deus fica conosco. Nós falamos assim, por meio dos nossos pecados: não quero mais conta com Deus, não quero mais obedecer os seus mandamentos. Mas a bondade e a misericórdia de Deus, que todos os dias nos cerca, Ele diz assim: de modo nenhum deixarei você ser entregue ao pecado, de modo nenhum deixarei você à vontade com os seus pecados. Eu levantarei homens para que lhe condene, para que lhe fale dos seus erros, para que você volte do seu caminho de transgressão. Sim, meus irmãos, a bondade e a misericórdia de Deus é mais forte do que a nossa dureza e impetulância do nosso coração. A grande verdade que Ruth tipifica para Noemi é que a bondade de Deus é muito mais forte do que a dureza do nosso coração. O amor de Deus para com o seu povo é muito maior do que a rebeldia do seu povo para com Deus. Porque se a nossa rebeldia fosse mais forte, fosse maior do que a bondade de Deus, Deus não haveria de nos perdoar. A nossa maldade era tão grande que Deus falaria assim: não, para você não tem perdão. Mas não é isso que acontece. Os nossos pecados são graves, são grandes, afrontam a Deus, mas o amor de Deus, a bondade de Deus é muito maior do que o nosso pecado, é muito maior do que a dureza do nosso coração. E Ele diz assim: ainda que você não venha, eu vou te conquistar, eu vou quebrar a dureza, eu vou curvar vou quebrar o seu cabreiro, a carapuça que está sobre você. E Ele faz isso, meus irmãos, de um modo extraordinário. E Ele demonstra o seu amor, nada mais, nada menos, do que dando o seu Filho Jesus Cristo. Você quer uma prova de amor maior do que essa? De Deus, nós, na condição de inimigos, dá o seu Filho para morrer por nós, em nosso lugar? Não, meus irmãos, não existe prova de amor. A sua esposa, os seus filhos, qualquer pessoa que seja, não pode dar maior prova de amor para com você do que essa que Deus nos dá, de dar o seu Filho para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Tudo isso porque a bondade de Deus é insistente conosco. Abramos em Romanos, no capítulo 8, versículos 5 a 11, para encerrarmos, meus irmãos, a nossa mensagem. Romanos 8, no versículo 5 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Romanos 8, 5. Um momento. Não é o versículo 5, meus irmãos, desculpe. É o versículo de número 31 até o versículo de número 39. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou,
porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E quem os justifica? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. Sim, meus irmãos, aqui está o fundamento necessário que nos faz atravessar o deserto dessa vida. É a lealdade do Senhor Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, que prova para nós que o seu amor, que a sua graça nunca se apartará de nós. E é exatamente a lealdade de Deus, por meio do seu amor, que nos fará chegar até o nosso destino final. Nós iremos andar por muitas veredas estranhas e sombrias, mas a grande verdade, meus irmãos, é que o Senhor, como é leal ao seu povo, em meio às dificuldades, Ele nunca deixará que o seu povo esteja desamparado. Ainda que seja por baixo de muito chicote e muita disciplina, o seu povo endireitará o seu caminho para satisfazer-lhe a vontade do coração. Que Deus, então, nos abençoe essa mensagem, que ela possa ter falado ao seu coração, e saiamos daqui certos de que o Senhor permanece leal ao seu povo, quando estes passam por momentos de dificuldades. Oremos ao Senhor.